Bom dia a todos, muito obrigada por estarem aqui. Hoje nós tivemos a terceira reunião do Grupo de Trabalho sobre Emprego do G20. Terceira reunião que foi feita de uma maneira virtual. Todas as delegações, membros estiveram presentes na nossa reunião. Ainda contamos com algumas organizações internacionais e os países convidados. Acho que não custa lembrar que as prioridades para esse grupo de trabalho são a igualdade de gênero e a diversidade no mercado de trabalho, como a tecnologia afeta e deve ser usada para a melhoria da vida dos trabalhadores, a necessidade de uma transição justa, tendo em vista a mudança climática e a transformação digital, e, finalmente, o que foi o tema da nossa reunião de hoje, empregos de qualidade e a promoção do trabalho decente como maneira de garantir a inclusão social, eliminar a pobreza e a fome. Para todos esses temas prioritários que foram escolhidos pelo ministro Marinho, com base no que foi definido pelo presidente Lula, a gente também definiu algumas entregas, algumas ações concretas que nós queremos ter para as discussões do grupo. Então, para essa prioridade especificamente, que é empregos de qualidade e o trabalho decente como forma de inclusão, a gente tem duas entregas. A primeira entrega é um repositório de políticas relacionadas ao trabalho que fomentem e promovam a inclusão social. A segunda entrega é a recriação de um subgrupo dentro desse grupo, dedicado a debater a renda do trabalho e as desigualdades no mundo do trabalho. Bem, todas as delegações receberam muito bem as nossas prioridades, que foram apresentadas já no começo deste ano, mas também receberam muito bem a ideia dessas duas entregas, que é a criação do repositório e a recriação do subgrupo de trabalho. No que tange ao repositório, a gente conversou com os organismos internacionais, em especial a Organização Internacional do Trabalho e a OCDE, para que nos apoiassem com isso. E a gente chegou à conclusão que existem muitos repositórios, muitos dados já na internet e que seria muito proveitoso que a gente criasse um portal que meio que conectasse todos esses dados relacionados a políticas e a dados do mundo do trabalho, para que os membros do G20 pudessem consultar, assim como a população no geral. A gente está trabalhando nisso, a gente deve produzir uma espécie de termo de referência, ou um plano de trabalho para isso, junto com os organismos sociais e os países. E sobre a recriação do subgrupo de desigualdades e renda do trabalho, a gente teve uma recepção muito boa dos países também, a gente já mandou o termo de referência, o primeiro rascunho, que foi muito bem recebido, e tivemos a boa notícia de que ele vai ser co-presidido pela África do Sul, que é a próxima presidência do G20, e pelos Estados Unidos, que vai ser a presidência depois da África do Sul. Então, a gente tem garantia de que o subgrupo dure pelo menos 3 anos, e para a gente isso é uma excelente notícia. Do subgrupo deve sair um anexo à declaração de ministros relacionado especificamente a esse tema. E esse é um resumo da reunião que a gente teve hoje. Eu estou preparada e pronta para qualquer pergunta que vocês possam ter. Olá, boa tarde. Eu sou Franciele, jornalista do G20. Eu tenho 2 perguntas, não exatamente sobre a reunião, mas os futuros planos do grupo. Primeiro, eu gostaria de saber se, pensando nessa reunião do 1º de maio, como Dia Internacional do Trabalho e do Trabalhador, foi conversado sobre uma possível ação nesse aspecto internacional, pensando também nos temas do grupo, no 1º de maio. E também, quais são as expectativas e se pode ser adiantado algum ponto da reunião do GT de emprego programada ao fim de maio em Genebra, na Suíça. Claro. Bem, o 1º de maio deve sim ter alguns anúncios do nosso Ministério a respeito da agenda internacional, e o G20 está incluído, com certeza. É uma excelente notícia que a gente tenha sido capaz de ter consenso na recriação do subgrupo e também no portal de políticas, porque os governos ficam sempre muito relutantes quando algo pode gerar muitas tarefas, muito trabalho, algo pode gerar custos. Então, que a gente tenha recebido
um aceite tão grande dos países, né? Obviamente teve algumas perguntas ou outras, né? Algumas dúvidas a respeito de como vai ser posto em prática, mas é uma excelente notícia, que a gente vai ter em breve um portal que vai compartilhar políticas sobre inclusão social, né? Relacionadas ao trabalho, como o trabalho pode ser usado para políticas de inclusão social. Sobre Genebra, a gente vai debater... Genebra, a gente vai debater o subgrupo também, vai ser a primeira reunião desse subgrupo, e nós vamos tratar da transição justa, né, que é não deixar ninguém para trás em face da transformação digital, em face da transformação energética, como fazer para que os trabalhadores não percam renda, não percam trabalho, que eles sejam, né, apoiados durante essa transformação digital. Porque a gente sabe que os trabalhadores mais vulneráveis tendem a ficar para trás, né, as pessoas mais vulneráveis, de grupos mais vulneráveis. Então a gente está tentando estabelecer políticas para que a gente possa partir para uma sociedade mais sustentável sem deixar ninguém para trás, né, esse é o lema. Ainda falando sobre o tema da reunião de hoje, e que a gente vai voltar a falar disso em Genebra, e se falou muito sobre pontos de vista diferentes, a gente escutou os trabalhadores falando, os empregadores falando, e os organismos internacionais falando sobre produtividade, né? A questão da produtividade e da renda. E o que a gente percebe assim é que a renda do trabalho baixou no geral em todos os países do G20, ainda que a produtividade não tenha caído, né? Muito pelo contrário, né? As pessoas com essa questão da inclusão digital, as pessoas tendem a ser mais produtivas, mas ainda assim a renda não tem acompanhado. Então, assim, a gente recebeu uma sugestão muito interessante da Unesco a respeito disso, que a gente vai querer explorar e tratar disso também na reunião de Genebra. São pontos muito importantes para a gente. Boa tarde, meu nome é Leandro Molina. Eu queria fazer também duas perguntas para a senhora. Uma diz respeito a... Se chegou a ser discutido na reunião de hoje, ou como é que está sendo tratado dentro do grupo, a questão da proteção dos direitos trabalhistas num contexto global. E nós temos experiências no Brasil, por exemplo, como projeto para a igualdade salarial entre homens e mulheres. E se também há esse debate dentro do grupo, alguma coisa em relação a essa questão dessa disparidade salarial. Isso também é um problema em nível mundial nos países ouvintes, como é que isso está sendo colocado ou tratado? Sim, a gente percebe que existe uma disparidade salarial na maioria dos países do G20. Eu acho que o único que isso não acontece é talvez a Alemanha, né? Mas eu posso verificar depois para você com mais calma. Mas sim, a gente tem falado disso. A inclusão da mulher no mercado de trabalho vem sendo um tema já há algum tempo. Foi estabelecido na presidência da Austrália, que se eu não me engano é a de 2014, uma meta de Brisbane, que é igualar a participação entre homens e mulheres no mercado de trabalho. O Brasil teria igualado essa participação se não fosse pela pandemia. Alguns países estão conseguindo atingir essa meta, né, essa meta de diminuir a desigualdade na participação no mercado de trabalho em até 25%, né? Então, o Brasil está bem pertinho, alguns países estão chegando mais perto, alguns já ultrapassaram, mas nós começamos a debater, então, que talvez a participação no mercado de trabalho não seja a única coisa que deva ser debatida, né? Mas a igualdade salarial e também a promoção, a qualidade do emprego, alguns setores do mercado que as mulheres são subrepresentadas, porque alguns setores do mercado que elas estão muito representadas e como esses setores em que existem mais mulheres costumam ser os setores que pagam menos. Então a gente está começando a levar tudo isso, o grupo tem debatido muito isso, e a gente deve ter algo depois da meta de Brisbane, né, que vai ser agora para 2025, que a gente deve estabelecer alguma coisa para além da participação da mulher no mercado de trabalho. Então, sim, isso está sendo debatido há algum tempo no grupo. A última reunião aqui em Brasília foi só sobre isso, sobre igualdade salarial e participação da mulher e também a diversidade no mercado de trabalho. E, desculpa, a outra pergunta eu me esqueci. Outra sobre a questão de proteção de direitos trabalhistas. Sim, claro. Global. Sim, claro, proteção de direitos trabalhistas. Bom, a proteção de direitos trabalhistas no mundo global é o motivo da existência desse grupo, né?
Quando o G20, ali no final dos anos 90, passou a ser uma coisa mais voltada para o social e menos econômica, né, ali no começo dos anos 2000, a gente percebeu que a gente tinha que falar da proteção das pessoas porque as pessoas começaram a migrar de um lugar para o outro atrás do trabalho. Né? E as empresas também, né? Começaram a migrar de um lugar para o outro atrás de legislação menos restritiva e mais vantajosa. Então, os países começaram a perceber que precisavam proteger os seus trabalhadores onde quer que eles estiverem. Né? Então, esse é o ponto todo do grupo. Né? É o ponto da existência do grupo e é o ponto, basicamente, de todo o debate que a gente tem tido. Né? Então, quando a gente fala da transição justa, da transição energética, da transição digital, a gente está querendo focar especificamente no direito dos trabalhadores, na proteção desses trabalhadores durante toda essa transformação, né? A questão da tecnologia, a mesma coisa, né? Então, todo ponto do grupo é a proteção dos trabalhadores e como se, quando a gente se acerta num grupo grande, como o G20, num grupo significativo, que representa a maior parte do PIB mundial, países muito importantes ali, as 20 maiores economias, se o grupo começar a se fechar em diretrizes de proteção ao trabalho, como isso vai proteger os trabalhadores ainda mais, né? Como vai ficar muito mais difícil de desrespeitar direitos e direitos humanos, inclusive, se esses grupos começarem a estabelecer determinadas diretrizes para seguir em conjunto. É por isso que é tão importante que a gente feche uma declaração de ministros do trabalho esse ano e a gente está trabalhando para conseguir isso. Só mais um, por favor. Em 2023, nós tivemos no Brasil uma geração de quase cerca de 12 milhões de empregos. Isso está sendo também apresentado como modelo para demais países do G20. Como é que eles olham para a nossa economia aqui e para esse aumento de emprego que nós tivemos, principalmente no ano passado? Bom, os países estão muito interessados em conhecer nossas políticas nesse aspecto, né? Nós compartilhamos aqui em Brasília muitas políticas relacionadas a isso e toda vez que nós temos reuniões, a gente traz as políticas brasileiras a esse respeito e, obviamente, os países têm nos procurado para cooperativas, para cooperação internacional, né? Para saber mais a respeito das nossas políticas, saber como elas funcionam. A gente tem algumas políticas algumas iniciativas de cooperação muito importantes na área de saúde e segurança do trabalho, de proteção social dos trabalhadores, né? As políticas de redistribuição de rendas do Brasil também são muito procuradas pelos outros países para servirem como exemplos das suas próprias políticas, né? Essa questão da igualdade salarial, um dos nossos objetivos é que os países façam a adesão à coalizão internacional pela igualdade de pagamento e, por exemplo, a gente já conseguiu que a Espanha, que é um país convidado do grupo, aderisse a essa coalizão. Né? E com isso vem uma porção de compromissos, vem uma porção de trocas. Então, as políticas brasileiras e o sucesso que o Brasil tem tido na área trabalhista nos últimos anos chamam sim atenção e são muito lembradas durante as reuniões, sim.